Eu precisava vir aqui conversar com vocês de novo sobre o final de Supernatural. Isso porque, assim que eu lancei o meu vídeo de crítica do final da série, eu li muitos e muitos comentários de vocês. E foram muitos comentários que me fizeram mudar a minha visão em relação ao final. E eu agradeço muito a vocês por isso. Eu tava muito triste, muito revoltada com a forma pela qual o Dean tinha morrido, que era com aquele prego gigante lá. Só que o que eu não tinha parado pra pensar é que, ele morreu do jeito que ele queria, que era caçando. 2, eles já tinham morrido e voltado várias vezes. Por quê? Porque eles eram os protagonistas do Chuck. Então o Chuck fazia absolutamente tudo para manter os meninos vivos e no centro da história dele. Nisso os meninos nunca ficavam doentes, nunca tinham problemas financeiros, morriam e voltavam, enfrentavam seres poderosíssimos e tiravam de letra. Tudo isso era o Chuck, não era 100% eles. Não é que os Winchesters eram invencíveis, é que os Winchesters eram os protegidos de Deus. E a partir do momento em que um novo Deus foi colocado no comando, e sendo esse um Deus que respeita a ordem natural das coisas, que não se coloca na história e não interfere, os meninos não tinham mais essas vantagens. Sam e Dean passaram a ser 2 seres humanos normais, sem a super proteção de Deus e sem aliados super poderosos. Que antes eles tinham amigo anjo, amigo demônio, amiga bruxa. Então, além deles serem os protegidos de Deus, eles ainda tinham aliados poderosíssimos que, em um piscar de olhos, curavam eles e resolviam vários problemas que eles tivessem. Então, a partir do momento em que tudo voltou para o seu lugar, que o equilíbrio foi restabelecido, Sam e Dean passaram a ser humanos como todos os outros, com perigos como todos os outros, tão humanos que um prego gigantesco atravessado no corpo de um deles foi o suficiente para que ele morresse, assim como seria para qualquer ser humano, né? Então, assim, eu continuo achando sem graça essa morte do Dean, mas eu entendi o que a série quis passar com essa morte, que é a fragilidade que eles passaram a ter agora que eles são pessoas normais. Uma coisa que eu não mudei o meu pensamento foi, continuo achando que o Dean morreu cedo demais. Ele morreu com 41 anos. Vocês mesmos me falaram isso nos comentários do vídeo anterior. Eu achei triste sim a série não permitir que ele pudesse viver uma vida sem o controle do Chuck antes de morrer e ir pro céu. Eu sei que não era o plano do Dean ter uma vida igual a que o Sam queria, que era casar, ter filho. O Dean nunca quis isso exatamente, mas ele podia muito bem ter vivido caçando por vários anos e morrer depois. Ele pelo menos ter aproveitado um pouquinho o livre-arbítrio que eles batalharam tanto pra conseguir. Mas pelo menos ele teve o céu que ele merecia, o descanso do jeitinho que ele merecia. E o irmão não demorou muito pra chegar, né? Porque a percepção de tempo dele é diferente lá no céu. Agora, quanto ao Sam, eu vou colocar aqui na tela um comentário super sensato que foi feito no meu vídeo anterior. Eu quero que vocês pausem o vídeo pra vocês conseguirem ler tudinho. Everton, sensatíssimo. Eu não tinha parado pra pensar em como o Sam precisava ficar um pouco sozinho, porque ele viveu a vida inteira debaixo da asa do irmão. Foi muito triste o Sam ter ficado sem o irmão dele, na verdade, ter ficado sem a família inteira e depois ter ficado sem o irmão dele, mas talvez realmente fosse algo necessário para a evolução dele como ser humano. Ter uma vida em separado a vida do irmão. Em um mundo ideal, isso poderia ter acontecido mesmo com o Dean vivo. Era só o Dean ir pro lado e o Sam ir pro outro. O Dean ir pro lado da caçada e o Sam casar e ter os filhos dele. Mas a gente sabe que se o Dean permanecesse vivo, o Sam nunca ia desgrudar dele. Nunca. Então, pensando por esse ângulo, na evolução do Sam como pessoa, a morte do irmão foi um mal necessário. Eu só não consigo deixar de ficar triste porque ficou muito nítido que ele a vida inteira não conseguiu superar a morte dele. Ele cumpriu a promessa que ele fez ao irmão, ele viveu a vida dele, ele batalhou bastante, mas feliz de verdade ele não conseguiu ser, não 100% pelo menos, e é isso que me deixou triste. Eu acho que quando a gente vê o episódio assim de primeira, a gente tem aquele baque emocional, sabe? Foram tantos anos que a gente fica inconformado com o final. Mas quando a gente para pra analisar, foi um final coerente. E eu quis fazer esse vídeo porque eu tava me sentindo tão mal com o final, que depois de ver os comentários da galera refletir sobre isso, eu passei a me sentir melhor. E aí eu quis fazer esse vídeo pra fazer com que você que também está se sentindo muito mal com o final, fique melhor também. Eu não vou dizer que agora eu achei o final perfeito, porque eu não achei, mas foi coerente com a história de Supernatural. E isso é muito importante. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar a ver o lado positivo desse final, e obrigada a todo mundo que conseguiu me fazer ver o lado positivo e ver como esse final foi coerente com a série. Se inscreve aqui no canal caso você não esteja inscrito, tá bom? Me segue lá no Instagram também, que é @KateGinger. Beijinhos e até a próxima.